Fala sócio, beleza? Rafael Sebra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo a gente vai discutir qual dessas duas empresas do setor de energia elétrica é a melhor, a Equatorial ou a ENGIE? Foi uma pergunta que eu recebi e respondi lá no Instagram, mas eu achei tão interessante que eu decidi gravar um vídeo de maneira mais abrangente, tá? Então desde agora eu queria que você já deixasse aqui nos comentários. Você é sócio de alguma delas, sócio da ENGIE ou da Equatorial, ou mesmo das duas? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu tô muito curioso para saber, tá? Então, já falando especificamente um pouquinho das empresas, para que você entenda as semelhanças e principalmente as diferenças entre elas, para que você possa, quem sabe, até fazer alguma comparação e chegar a uma conclusão se é que existe a melhor empresa entre elas. Ambas são do setor macro de utilidade pública do segmento de energia elétrica, tá? E, sinceramente, as semelhanças praticamente terminam por aqui. Porque se a gente parar para analisar o setor de energia, ele é basicamente dividido em três vertentes, em três segmentos. Seria a parte de geração, o que se produz de energia, transmissão, que se transmite desde onde ela é produzida até onde ela vai ser distribuída, e o terceiro é o segmento de distribuição, que geralmente é as empresas que a gente conhece mais pelo nome, porque é aquela que a gente paga a conta de energia, via de regra, tá? Então, basicamente, seriam esses três segmentos. E aí, quando a gente para entender um pouquinho mais sobre cada uma das empresas, a gente vê que a ENGIE, ela tem um foco muito maior na geração e na transmissão. Na geração até mais, ela é a maior geradora independente, a maior produtora. Ela, na verdade, faz parte do maior grupo produtor independente do Brasil de energia, tá? Então, ela tem esse foco muito forte na geração e também tem crescido bastante no segmento de transmissão. Já a Equatorial tem um foco muito maior na distribuição através de suas subsidiárias, que é a Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas. Ela também tem iniciativas na parte de transmissão, tá tudo ainda numa fase mais pré-operacional, tá? Ainda não está rolando. E também na geração, ela tem uma geradora, mas também tem uma participação ainda muito pequena. Então, assim, nada de muito relevante, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, em dezembro de 2020. Então, assim, elas são basicamente opostas nessa questão. A ENGIE tem um foco maior em geração e transmissão, a Equatorial na parte de distribuição. As diferenças não acabam por aqui. Antes de eu falar mais ainda sobre as diferenças entre as empresas, primeiro a gente vai fazer o quê? Dar uma sabatinada delas no vestibular da Sociedade Milionária para ver se alguma delas, ou quem sabe até ambas, são aprovadas no vestibular da Sociedade Milionária. Vamos dar uma olhada a partir de agora. No quesito governança corporativa, a ENGIE está bem tranquila. Um IPO em 1998, ou seja, há 22 anos, mais de 10 anos, está tranquilo. Empresa do novo mercado, só tem ações ordinárias. Maior segmento de governança corporativa da Bolsa, também nenhum problema em relação a isso. E também não tem nenhum rolo. Teve algumas questões relacionadas à sua controladora, a francesa, quem possui o quê, alguns pequenos conflitos de interesse, mas nada que prejudicasse tanto nem os resultados, mas também a imagem da empresa. Então, está bem tranquila. Já a Equatorial, que é a QTL3, também bem tranquila, IPO em 2006, há 14 anos, empresa do novo mercado, só tem ações ordinárias, novo mercado, maior índice de governança corporativa da Bolsa e também não tem nenhum rolo evidente nessa empresa. Então, no quesito governança corporativa, ambas estão aprovadas. Aí a gente chega no segundo quesito, que é o quesito de endividamento. A ENGIE tem uma dívida líquida sobre a EBITDA, essa relação está em 2,23. Se esse número é menor que 3, está tranquilo. Mas existe um ponto de atenção aqui, é que esse número tem crescido nos últimos anos, tá? Então é importante ficar de olho para não errar a mão, mas geralmente empresas do setor de energia elétrica, principalmente aquelas que estão mais maduras, têm uma relação de endividamento um pouco maior, mas que, via de regra, termina não atrapalhando, tá? Apenas ficar de olho. Mas nesse ponto tá ok também. Já a Equatorial está ainda mais tranquila, porque ela tem uma relação de dívida líquida sobre a EBITDA de 1,8, um número bem menor do que 3, e que vem caindo nos últimos anos. Então isso traz mais tranquilidade para quem é sócio da Equatorial. Mesmo assim, no quesito endividamento, ambas também estão aprovadas. E a gente chega ao terceiro quesito, que é o quesito resultados. Primeiro falando da ENGIE, é uma empresa que tem lucros consistentes, são 18 anos de lucros consecutivos, isso é um número muito relevante. Quando você investe numa empresa, você quer que ela seja lucrativa, você quer que ela dê lucro, e a ENGIE tem feito isso nos últimos 18 anos, e também tem lucros crescentes. A gente pega, por exemplo, a gente vê que em 2010 o lucro estava em 1 bilhão e 200 milhões,
Em 2015 já estava em 1 bilhão e 500 milhões. Em 2019 fechou em quase 2 bilhões, foi 1 bilhão 990 milhões. E agora em 2020 esse lucro deve passar de 2 bilhões. Pelo menos essa é a expectativa baseada nos 3 primeiros resultados que ela apresentou agora no ano 2020. Falta ainda o último trimestre. A Equatorial ela segue um caminho muito parecido. Ela tem lucros consistentes também. São lucros todos os anos desde o IPO dela, ou seja, há mais de 14 anos ela tem lucros todos os anos. Também tem lucros crescentes, e aqui o crescimento é muito mais forte. Em 2010 ela teve apenas 188 milhões de lucro, em 2015 já passou para 960 milhões, em 2019 foi de 1 bilhão e meio e 2020 também deve passar de 2 bilhões. Então é uma empresa que vem crescendo de uma maneira muito forte seus lucros nos últimos anos, mais forte até do que a Engie, e isso a gente vai entender o motivo daqui a pouco quando eu falar sobre a conclusão entre as duas empresas. Então a primeira coisa que é importante deixar bem clara quando a gente faz esse vestibular da sociedade milionária é que ambas as empresas são aprovadas com louvor no VSM. Mas a grande questão é que elas estão em momentos diferentes, porque enquanto a Engie é uma empresa muito mais madura, mais sólida, com resultados mais estáveis, e que já está distribuindo muito lucro para os acionistas, tanto é que ela tem um payout médio de 80% nos últimos 5 anos, ou seja, daquele lucro que ela gera, 80% ela está distribuindo para os seus sócios, para os seus acionistas, e só está retendo 20% para investir nela. Ela está num ponto que não está necessitando tanto de reinvestimento, pelo menos da parte do lucro dela. Já a Equatorial ela está num momento totalmente diferente, é uma empresa que está numa fase muito mais de crescimento, que tem distribuído pouco lucro, ela tem um payout médio de 22% nos últimos 5 anos, ou seja, está pagando pouquinho dividendo e reinvestindo muito forte na empresa, pelo menos pelas estimativas, agora em 2010, em 2020 também deve ficar abaixo dos 25% o payout dela, então ela está numa fase de reinvestimento muito forte. Está pegando essa grana, reinvestindo nela para que está crescendo, em vez de estar crescendo com dívidas, está crescendo muito mais, não muito mais, mas está usando muito o seu lucro para crescimento. Então, isso faz com que, inclusive, os dividend yields dessas empresas também sejam bem diferentes. Enquanto a Engie está lá na casa dos 5% de dividend yield, a Equatorial está no dividend yield abaixo do 2%, 1, alguma coisa, não lembro exatamente agora, mas é um dividend yield bem mais baixo. Então isso indica que são empresas que estão em fases bem diferentes. Então a minha conclusão, quando você quer comparar essas duas empresas, é que elas são empresas fundamentalmente diferentes. Estão em momentos, apesar de serem do setor de energia, elas têm áreas de atuação bem diferentes e estão num momento de maturidade muito diferente, com foco bem diferente. Uma já é uma boa geradora de dividendos, a outra ainda está numa fase bem mais forte de crescimento. Então, quando você quer comparar e saber, quem é melhor, Engie ou Equatorial, é como se você estivesse comparando assim, quem é o melhor, churrasco ou petit gâteau? A única semelhança entre eles é que são comidas, né? E que você pode gostar de ambos. Então é a mesma conclusão que eu chego em relação a essas empresas. Na minha opinião, nada impede que você tenha ambas as empresas na sua carteira, sobretudo se você não tem um foco específico. Minha carteira é só para empresas de crescimento com foco no longo prazo. A minha carteira é só com foco em empresas pagadoras de dividendos, porque eu já quero utilizar uma parte desse dinheiro agora. Se você não tem um foco específico, você investe em empresas de valor, em empresas que dão bons resultados, em empresas que são lucrativas, que são comprovadamente boas, nada impede que você tenha ambas as empresas na sua carteira, tá? E aqui um recado bem importante que eu gosto sempre de deixar claro e enfatizar é que nenhuma dessas empresas é recomendação de investimento. Eu trouxe esse estudo aqui, esse comparativo de caráter apenas didático, para que vocês consigam entender no momento em que estão fazendo estudos sobre as empresas que você investe, em que o fato da empresa ser de um mesmo setor não necessariamente faz com que elas sejam empresas parecidas. Aqui a gente tem empresas que são fundamentalmente diferentes. E é nisso que você deve focar depois de assistir esse vídeo. E não de achar que, beleza, agora eu vou investir nessas duas empresas. Se você quiser fazer isso, faça isso por única e exclusiva decisão sua, tá? Esse vídeo não tem nenhum objetivo de influenciar você na tomada de decisão, até porque eu não ganho absolutamente nada se você investir numa, noutra, não investir em nenhuma delas ou se investir nas duas. Eu não ganho absolutamente nada. Você que ganha com esse conhecimento para ter muito mais discernimento para tomar suas decisões, tá? E a dica que eu dou para você, isso sim é uma dica, é que se você quer se aprofundar
na maneira como você estuda empresas, como você escolhe seus ativos de renda variável para que você consiga investir melhor, investir com muito mais segurança, sabendo o que está fazendo, investindo totalmente por conta própria, o que te dá muito mais autonomia. O que eu te recomendo é uma aula 100% online, 100% gratuita sobre Bolsa de Valores que eu tenho, tá? Para você ter acesso a essa aula, é só você acessar esse link que está aparecendo aqui abaixo, sociedademilionaria.com/workshop. Esse link também está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Depois de assistir essa aula, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro para poder fazer os seus próprios investimentos e tomar as suas próprias decisões, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, não se esquece de deixar o joinha aqui, de clicar no like aqui embaixo. E se você não é inscrito aqui no canal, dá essa força também, se inscreve aqui no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sininho para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!